Bem-vindo ao podcast da Reino Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Mais informações sobre esse conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Eu quero que os irmãos abram comigo lá em Hebreus capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 4 ou 9. Nós vamos dar total atenção à palavra do Senhor. Nós estamos aqui simplesmente também para ouvir a palavra de Deus. E nós temos orado para que o Senhor traga foco com relação àquilo que Ele quer derramar sobre o seu coração nesta noite, amém? Tem uma passagem na Bíblia que fala assim: Senhor, livra-nos das distrações e aviva-nos nos teus caminhos. Ou seja, para nós vivermos uma vida de avivamento, nós precisamos estar livre das distrações. Quando nós estamos focados na palavra de Deus, nós conseguimos ouvir claramente as direções, aquilo que o Senhor está apontando para cada um de nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hebreus capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 4 e vamos ler até o 9. Se você abriu sua Bíblia aí, seja ela em papel ou no aplicativo, acompanha comigo aí. Diz assim: Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública, pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá a colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebem a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Versículo 9, amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Amém? Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, mais uma vez nós oramos, Deus, em direção à Tua presença e pedimos para que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Jesus. Que o Senhor abra o meu coração, Deus, para receber o derramar do Teu Espírito nesta noite, Senhor. Muito obrigado, Pai querido, Pai amado, pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos em Teu nome mais uma vez, para celebrarmos aquele que vive, aquele que reina e que voltará de eternidade em eternidade e governará, Senhor. Que o Senhor libere mais uma vez sobre nós o espírito de revelação, de sabedoria da Tua palavra. Eu oro, Deus, pela vida dos meus irmãos e peço para que os corações deles sejam como uma terra fértil para absorver a água do Teu Espírito que está sendo derramada nesses dias. Senhor, nós Te agradecemos e pedimos para que o Senhor livra-nos das distrações e aviva-nos nos Teus caminhos, Senhor. Muito obrigado, assim nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, há 2 semanas nós celebramos a Páscoa, nós celebramos aquele que vive, aquele que reina de eternidade em eternidade. E Jesus passou 40 dias, depois de ressurreto, ensinando os discípulos acerca do reino de Deus. Até que Ele subiu aos céus, em Atos 2 fala que os anjos, depois eles viram os anjos, né, os apóstolos, e eles falaram, né, o anjo disse: da mesma forma que vocês o viram subir, será a forma que Ele voltará. Ou seja, nós o veremos como Ele é, ok? E aí, a gente precisa entender que a partir desse momento nós vemos uma obra poderosa do Espírito Santo. Amém? Vocês estão aqui comigo? Até hoje nós estamos vivendo o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo continua derramando do Espírito dele sobre toda a carne. Foi derramado lá em Atos 2, inaugurou de uma forma muito extraordinária. Os irmãos estavam orando, os nossos irmãos, queridos irmãos, apóstolos, estavam orando no cenáculo, ali junto com as mulheres. E de repente veio um som como de um vento impetuoso e encheu todo o lugar. Repartiu as línguas como de fogo. E ali Pedro, ele foi tomado pelo Espírito Santo e pregou a palavra, uma ousadia que ele não tinha antes. Lembram disso? Ele não tinha aquela ousadia. Ele tinha medo de ser reconhecido como um discípulo de Jesus. Olha para vocês entenderem o que é um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que ele absorve o Espírito Santo, a capacitação sobrenatural e não humana para pregar o Evangelho de uma forma cheia de unção.
Esse foi Pedro, que nós falamos durante muito tempo aqui na igreja, nós falamos com muita frequência, né? Exemplo do que fazer e mais do que não fazer. Mas agora nós vemos um grande exemplo do que fazer através da vida de Pedro, um homem cheio do Espírito Santo. Ele teve de fato uma conversão genuína. Lembra que Jesus fala, Pedro, quando te converteres, porque quando Pedro andava com Jesus, ele não era convertido, ele era convencido. E tem muita gente no nosso meio que é convencida, mas não é convertida. E quando ela é convertida, meu irmão, e o Espírito Santo derrama sobre o coração dela sedento, ninguém segura mais essa pessoa. Nem a morte foi capaz de segurar Pedro, a ponto dele ser crucificado de ponta cabeça, e ele ri diante da morte, e os soldados falam, mas peraí, você está rindo? Ele, como que você vai matar alguém que já está morto? Eu estou morto para Cristo. O que vocês fizerem daqui para frente não vai impedir a minha vida com o Senhor na eternidade. E foi uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos. Agora nós vemos aqui em Hebreus, digamos que seja um alerta para nós que tivemos um encontro com o Senhor e fomos cheios do Espírito Santo, amém? E aqui o primeiro ponto que eu quero trazer para nós é que Deus, Ele tem todo o direito de esperar coisas melhores de mim e de você. Porque Deus, Ele sempre faz um investimento, e sabe o que Ele espera? Um retorno. Deus, Ele faz um investimento, e o maior investimento de Deus, que além de crucificar Cristo na cruz, morrer a nossa morte, foi enviar o Espírito Santo para cada um de nós. O Espírito Santo desceu de uma forma que encheu as pessoas, a ponto delas pregarem o Evangelho com muita ousadia. Esse é o investimento, derramar do Espírito Santo é o investimento. Nós lemos Joel capítulo 2, versículo 28, que diz, depois dessas coisas, nós vemos que é o arrependimento, depois de um arrependimento genuíno, há o quê? O derramar do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é derramado sobre toda a carne. Nos últimos dias, eu, Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Olha que poderoso isso. Então Deus, quando derrama do Espírito, Ele espera o quê? Frutos. Porque quando fala de derramar, nós estamos, falando de água, uma água sendo derramada. E aqui no texto que nós lemos, fala algo sobre isso. Nós vemos que Paulo também, ele fala de pessoas que naufragaram na fé, pessoas que não concluíram o seu chamado. Elas tiveram experiências, conhecem a palavra de Deus, mas elas naufragaram, sabe onde? Na fé. Elas começaram, mas não terminaram. Lembra que nós falamos uma pregação, uns tempo atrás, o fim é melhor do que o começo? Muita gente começa algo, mas não termina. Começa curso, começa relacionamento, começa a construção de uma casa, mas por falta de recursos não termina. Ela não chega ao fim. Todo mundo começa, mas poucas pessoas terminam aquilo que elas começaram. Então nós precisamos ser cristãos capacitados pelo Espírito Santo, entendendo que Ele vai nos levar até o fim. Mas por que essas pessoas não chegaram até o fim? Porque elas naufragaram na fé. O texto também fala de pessoas que estão firmes na fé. Ele fala assim, cuidado para você que está em pé, para que você não caia. Mantenha-se firme, coloca lenha na fogueira. Deixa mais o Espírito Santo encher você para te conduzir até o final. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, irmãos. Amém, irmãos? Então ele é fiel para terminar. O texto fala de irmãos que se converteram aqui, ou melhor, ficaram convencidos, eles tiveram entendimento do Evangelho. E o texto diz que tiveram tudo isso. Tiveram palavra, tiveram experiência com o Espírito Santo, mas elas fracassaram. Quem já passou por um fracasso aqui? Qual é o sentimento? De tristeza. Você começar um relacionamento, por exemplo, gerou uma expectativa naquela pessoa e não foi até o fim. Então, assim, aqueles que começam um trabalho, por exemplo, cara, esse é o trabalho da minha vida. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com eventos e comecei a ganhar muito dinheiro, eu falei assim, eu vou fazer isso até o final da minha vida. Caraca, achei minha profissão. Vou fazer isso até o fim. Percebe que a gente vive colocando expectativas em algo e muitas vezes nós fracassamos. Assim, palavra é importante para você? A palavra de Deus é importante para você, sim ou não? A experiência com Deus é importante para você?
Sim ou não? Sim, por exemplo, nós estamos num ambiente de culto, e um ambiente, ele é uma experiência. Ele é uma experiência auditiva, porque você está ouvindo a palavra. Ele é uma experiência visual, porque você está visualizando aqui pessoas, você está visualizando muitas vezes algo sobrenatural, um anjo, né? Está vendo alguma coisa assim, você está tendo sentimentos. É maravilhoso quando você tem sentimentos, mas a nossa fé não é o que nós sentimos, a fé é uma convicção. Às vezes você vai sentir um pelo do braço arrupiando tudo, você vai falar, meu Deus, a presença de Deus está aqui, cara. Às vezes não. O problema é quando muitas pessoas, elas colocam a fé delas em sentimentos. Meu Deus, eu não estou sentindo nada, então Deus não está aqui. Não, Deus está aqui, é você que não está percebendo, é você que não tem um discernimento, ou talvez alguma situação durante a semana tirou essa sua sensibilidade, você está com um coração muito murmurador. Nós estávamos falando, inclusive a irmã compartilhou, né, na intercessão, falando que reclamação é a oração de Satanás, é a intercessão de Satanás. Se nós passamos a nossa vida reclamando e murmurando, entenda que você está fazendo uma intercessão de Satanás. E eu falei, nossa, fez muito sentido isso. Porque se nós aprendemos sobre intercessão através da vida de Cristo, significa que nós estamos liberando os céus na terra, amém? Faz sentido para você? Né? Quando nós oramos o Pai Nosso que está onde? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é nos céu, ou seja, quando nós intercedemos, nós trazemos a realidade dos céus na terra. Nos céus tem tristeza? Nos céus tem trevas? Nos céus tem ansiedade, depressão? Não. No céu tem escassez? Não. Ou seja, quando nós intercedemos, nós trazemos a realidade dos céus na terra, seja feita aqui na terra como é feita no céu, Senhor. Então, por isso que nós não podemos parar de orar, de interceder, porque a nossa vida, ela é uma guerra constante. Até quando nós estamos dormindo, sabe quando você tem aquele sono, vê aquela imagem de alguém perseguindo você, querendo fazer uma maldade com você? Muitas vezes pode ser Satanás aproveitando uma vulnerabilidade sua, uma brecha, ou pode ser Deus usando aquela situação para te alertar sobre algo, para você orar. Então por isso que a intercessão nos ajuda a discernir os momentos. O problema é quando nós vamos consultar alguém que não ouve a Deus, e aí você fala uma coisa para ela fala uma coisa que tem nada a ver com o que Deus está apontando. Aí, meu amigo, aí você fica à mercê de falsos profetas, videntes, né, que não ouvem a Deus e quer falar alguma coisa na tua vida. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então essas coisas, palavra de Deus, experiência com o Espírito Santo, são importantes, são vitais, mas elas não são suficientes. Ter experiência é muito bom, irmão. É maravilhoso a gente ter uma experiência no Awakening, a gente vê cura, a gente ser curado, né? A gente vê o sobrenatural acontecendo, uma palavra de Deus num domingo maravilhoso, numa célula, nosso coração se aquece, tudo isso é muito bom, mas não são suficientes. Não são suficientes. Por quê? O texto fala novamente de crentes que fracassaram, mas está falando de crentes que estão de pé, de que se espera coisas melhores, para que não fracassem como eles. Lembra que nós falamos no domingo passado? Pessoas que falam assim, não, nunca vai acontecer isso no meu casamento, nunca vai acontecer isso no meu trabalho, nunca vai acontecer passar por uma frieza espiritual, ou uma apatia, ou uma tristeza. Pessoas que falam nunca, 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 nunca na vida, aí quando acontece com elas, aí elas são provadas. Falam, poxa, realmente, acontece com todo ser humano. Então, nós que estamos buscando ao Senhor, deixa eu falar uma coisa, nós somos os mais atacados. Porque se você é do mundo, irmão, você é do mundo. Você já é de Satanás. Se você está lá no mundão. Mas quem é de Deus, o inimigo, o reino das trevas, se mobiliza para tirar você dos caminhos do Senhor. Porque você é uma ameaça no reino das trevas. Você é uma ameaça. Então por isso, eu até esqueci de falar no domingo passado, né, estava com o Icleis, estava ajudando na mudança. E durante uma semana, essa casa, essa família nos abençoou, né, com almoço, com jantar. Eu falei, puxa, podia faltar gás em casa todo dia, né, para os irmãos chamarem de para comer em casa. Falei assim, gente, acabou o gás em casa, ó, chama nós aí para almoçar. Mas ele falou uma coisa interessante, sabe? Ele falou assim, cara, quando a gente está no mundo, percebe que muita coisa acontece com muita facilidade. Mas quando a gente se converte, parece que tudo é mais difícil, né?
Recurso financeiro é mais difícil, uma notícia boa é mais difícil, um resultado de que algo que nós semeamos, ou uma frutificação de algo que nós semeamos, demora para vir, tudo é mais difícil. Sabe por quê, irmão? É a porta estreita. Nós andamos na porta estreita. Sabe, a boa notícia é que a porta é estreita, mas ela está aberta para todos nós. Ela é estreita, então para nós cristãos, vai ser mais, não é que vai ser mais difícil, vai ser mais provação. A gente passa por provações e tentações. As tentações sempre nos querendo levar para um caminho errado, para um caminho de pecado, mas a provação de Deus sempre nos leva para a presença, nos aproxima mais. Gera calo em cada um de nós, gera mais força. Os momentos que você mais cresceu na sua vida foram os momentos que você mais foi provado. Amém? Não foi? Você mais cresceu, você fala, caraca, passei por essa situação, e você saiu mais forte. Lembra quando Jesus estava no deserto, 40 dias, ele sentiu fome, Satanás se apresenta para ele, ataca 3 vezes. Se tu és filho de Deus, primeira vez, na parte da necessidade econômica. Na segunda vez, na aprovação espiritual. Se tu és filho, lança-te daqui de cima. E na terceira, na aprovação de adoração, de autoridade. Satanás oferece para Jesus o que era dele, Silvana. Se prostrar e me adorar, te darei toda a autoridade, toda a honra, toda a glória. Jesus fala assim, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, Satanás, você não tem nada. Você está me oferecendo algo que já é meu? Não, meu amigo. É tipo assim, você vai comprar um bolo da Ari, certo? Você comprou um bolo da Ari, aí você comprou um bolo para presentear a Ari. Peraí, cara, foi eu que fiz, né? Você está comprando e me dando algo que já é meu, não faz sentido. Ou seja, se você pegar, comprar de mim e abençoar outra pessoa, aí ok, faz mais sentido. Mas, nós vemos aqui que nós aprendemos com a vida de Cristo, que ele estava lá naquele deserto, ele é tentado pelo diabo, ele é provado por Deus. Lá em Lucas, depois você pesquisa lá na tua casa, fala que ele voltou no poder do Espírito. Ou seja, ele foi provado, foi tentado, mas ele saiu mais forte ainda. Meu irmão do céu. Esse é o ponto. Mas vamos lá, vamos avançar aqui. Nós vemos também nesse texto aqui, que sempre vai haver o crente bom e o crente ruim. Terra boa, terra ruim. E a terra boa, ela tem a capacidade de absorver a água. A gente sempre vai encontrar um crente bom, né? E um crente ruim, que é que a gente tem que aturar. Aí você vem, confronta, fala, e o cara não se submete, o cara é autossuficiente, ele resolve tudo, ele faz tudo sozinho, e aí não tem vida, não tem discipulado. E muitas vezes ele é uma pessoa que fala mal dos outros, né? Defrauda emocionalmente outras pessoas. Então o cara é crente, ele crê em Deus, mas ainda não está gerando frutos bons. Mas tem aqueles crentes bons, no sentido não que ele é bom, mas é porque o coração dele é uma terra boa. Vocês estão aqui comigo? É uma terra que, se você semear a palavra de Deus, semear uma revelação, ele vai, pô, cara, que bênção, obrigado, eu entendi. Ele sempre vai receber de bom grado aquela palavra ou algo da parte do Senhor. Então aqui mostra que existe uma terra boa que tem a capacidade de absorver a água da chuva. E também a chuva, ela representa o derramar do Espírito Santo. Portanto, a chuva, ela é um investimento de Deus para toda a terra frutificar. É o que nós lemos aqui no texto. Fala no texto, versículo 7. Volta lá comigo, versículo 7. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam. Então nós vemos que a chuva é o investimento do Senhor, é o derramar do Espírito Santo sobre um coração. E se esse coração é uma terra boa, aqui o texto garante, é uma promessa, vai produzir frutos. Uma colheita proveitosa, recebe o que? A bênção de Deus, ele está dizendo aqui. Só que por outro lado, mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. O problema é a água? A água é a mesma, tanto para a terra boa como para a terra ruim. A questão é a qualidade desta terra. Se essa terra ela é boa,
A água vai ser derramada sobre ela. Se houver semente, ela vai criar raízes e germinar. Agora, se a terra é ruim, ela não tem o nutriente necessário para o crescimento daquela semente que foi semeada, a chuva caiu, ela não vai, ou pode até gerar, mas vai aparecer o quê? Espinhos, vai aparecer aqui, como diz, ervas daninhas. Aí o que o texto diz é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Olha que forte isso, queridos. Então a Bíblia diz que Deus faz nascer, por exemplo, o sol e a chuva para ambos, né? Seja um ímpio ou um crente em Cristo, a chuva vai ser a mesma para todas. Sabe o que eu aprendi disso? Quando eu fazia evangelismo nas ruas, era comum você chegar perto da pessoa, querer compartilhar o evangelho, logo a pessoa se fechar e falar assim: eu não quero ouvir o que você tem para dizer. Eu não quero saber sobre o evangelho, não quero saber sobre a igreja, não quero saber sobre Jesus, não me interessa. O Espírito está sendo derramado sobre ela. Vocês estão aqui comigo? Ou você acha que o Espírito Santo ele é derramado só sobre nós que estamos aqui? Você veio para ouvir a palavra. As pessoas lá fora não querem ouvir a palavra. Elas não estão preparadas para ouvir o que você tem para dizer. Uma coisa é você vir aqui para ouvir a palavra. Pô, vou lá ouvir o pastor Robert, vou lá na Reino, ouvir uma palavra, vou lá na minha comunidade local, ouvir uma palavra de Deus. Você já vem com a certeza de ouvir o evangelho. O evangelho vai te confrontar, vai te gerar tristeza, vai te gerar alegria, vai te gerar experiências, vai te gerar profundidade na palavra. Tudo isso é muito bom. Mas não é só sobre nós, irmãos. É sobre as pessoas que estão lá fora. Quando nós lemos Joel 2:28 diz: nos últimos dias eu, o Senhor, derramarei. Ou seja, Ele está derramando, é um investimento dele. Sobre toda carne. Ele fala só sobre a igreja. O texto, imagina se o texto fosse assim: eu nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre a igreja Reino. Só sobre a igreja Reino. Só sobre o Diego, os irmãos que estão aqui. Só sobre eles, porque eles estão querendo ouvir a palavra. Eles estão ali com o coração. Isso é bom, mas não é só sobre nós. É sobre toda a carne. Sobre todo ser humano, todos aqueles que carregam a imagem e semelhança de Deus. O que acontece é que alguns absorvem essa água do Espírito e outros simplesmente rejeitam a água do Espírito. Quem já trabalhou em construção, pegou casa do zero para fazer, naqueles barrancos, né? E se você coloca uma parede ao lado de um barranco, sabe o que acontece quando a chuva vem? Ela deixa úmida a parede. Dependendo da construção que você faz, eu já vi alguns casos, inclusive na casa onde a gente morava, não sei se vocês perceberam que o muro era um pouco envergado ali, porque a água que caía da chuva naquela terra, ela ficava acumulada ali, a ponto de derrubar aquele muro. Ou seja, aquela água naquela terra, ela estava represada, ela não estava absorvendo da maneira correta. Precisava haver o quê? Que eles chamam irrigação, alguma coisa assim, para fazer a água escoar. Então a água não estava escoando, a ponto de levar a parede a desabar. Você ouviu, por exemplo, essa semana, zapeando os canais da vida, que a gente estava sem stream, aí estava vendo os canais abertos da TV, né? Aí, não sei porque eu parei no Datena. Aí estava mostrando lá uma cena de uma casa que estava prestes a desabar. A Defesa Civil avisou para todo mundo sair da casa e tal. Aí você via as vigas que supostamente deveria sustentar, tudo torto assim, né? Tudo já esperando a casa vir abaixo. A pessoa que construiu, não construiu de maneira correta. Porque ela não fez a fundação de forma correta, não tinha alicerce. Você pode construir a casa linda, maravilhosa, pode colocar ar-condicionado, um teto solar, pode colocar o que for, irmão, mas se não tiver uma sustentação correta, ela desaba. A terra não estava pronta. Imagina você fazer uma casa sobre argila. Pastor, eu vou construir uma casa na praia. Onde, meu filho? Lá na areia da praia. Lembra quando Jesus termina o Sermão do Monte dizendo que aquele que ouve a minha palavra e não a coloca em prática é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a areia. Bate a tempestade, vem a enchente e ela cai. Sabe aquela expressão que a gente usa, a casa caiu? Mano, a casa caiu. Por quê? Está fazendo algo errado. Está fazendo algo ilícito. A casa vai cair. Você pode construir no começo, está lindo, maravilhoso. Mas vai vindo a pressão
e vai fazendo com que a casa ceda em algum tempo. Só que ele diz também: aquele que ouve a minha palavra e as pratica é semelhante àquele homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem a mesma tempestade, a mesma inundação, bate contra ela e ela não cai. Por quê? Ela construiu sobre a rocha. E a rocha faz menção a quem? A Cristo. Quando constrói a casa sobre a areia, faz menção a quem? Ao homem. O homem foi criado do pó da terra. A pergunta que Deus está fazendo para mim e para você hoje é: onde você tem construído a sua casa? Na rocha, que é Cristo, ou na areia, que é em você mesmo? A autossuficiência. Então, o problema não é a água, porque a água é o Espírito Santo está sendo derramado. A pergunta é: como está o seu coração hoje? Como você está lidando com o seu coração? Porque a mesma palavra que está sendo liberada sobre mim e sobre você, ela precisa ter um retorno do investimento. Então, cada um vai reagir de uma forma diferente. Por quê? Depende do estado do teu coração. Às vezes você está chateado, às vezes você está muito mal, você está com raiva, com mágoa, está com rancor. Lembra que se tem um sentimento que nós podemos ter, mas um sentimento certo é a ira. Mas Paulo, Tiago, não lembro, mas está na Bíblia, diz: não ponha a sua ira, não dê lugar ao diabo, a ira que você tem. Então, se sentir irado é normal, irmão, mas você não pode dar, essa ira não pode se tornar em mágoa, em rancor, ou o espírito de homicídio. Irar, a gente vai ficar irado. Você não ficou irado essa semana? Tem gente que fica irado todo dia. Ficar irado é normal, irmão, é humano. Mas é você não dar lugar à ira para o diabo. Santifica a sua ira. Deus, eu estou irado. Ou estou irado com o pecado. Estou irado com essa situação. Deus, ele tem uma ira, sabia disso? Mas a ira de Deus, ela é santa, não é condenadora, mas é uma ira santa, justa, irrepreensível. Alguns pregadores da hipergraça, do relativismo, falam assim: não, Deus não está irado, porque Jesus, ele aboliu a ira de Deus. É mesmo? De onde você tirou isso, meu amigo? Lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Isso é bênção? Claro que é. Palavra de esperança? Sim, mas lê versículo 17 e 18, mas aquele que não crê já está condenado. Deixa eu te ensinar uma coisa, isso você precisa colocar na sua mente e viver. Jesus não aboliu a ira de Deus, ele desviou a ira de Deus. Lembra quando ele diz: Abba, Pai, se necessário for, afasta de mim esse cálice. A palavra cálice significa experiência. Que experiência era aquela que Jesus enfrentaria? Uma experiência da morte de cruz. Uma experiência da ira de Deus. Naquele cálice tinha a ira de Deus. E Jesus simplesmente, ele toma aquela ira de Deus. Ou seja, ele toma, mas ele não aboliu a ira de Deus. Ele desviou a ira de Deus. Se não fosse o evangelho, seria heresia, irmão. Jesus se torna o alvo da ira de Deus, para que eu e você nos tornemos salvos da ira de Deus. Jesus veio como advogado, mas Jesus vai voltar como um juiz. Então a gente precisa olhar para essas escrituras e Deus fala: meu coração está como uma terra improdutiva, Senhor. Eu tenho feito muitas coisas, tenho deixado de orar, tenho deixado de buscar, e nada está gerando, nada está produzindo. Gente, quem já se sentiu assim, pelo amor de Deus? Eu várias vezes. Você chega no final do dia, você fala: caraca, eu não fiz nada. Fui, trabalhei, chegou o final do dia, chega a sexta-feira, o que a gente fala? Sextou, oh meu Deus, beijo. Aí chega a segunda-feira, depois do culto, fica aquela cara chata, né? Meu Deus, tenho que trabalhar. Como se trabalho fosse maldição, se fosse algo ruim. Não, trabalho é bênção. Amém, irmão? Vocês estão aqui comigo? Então Deus está mostrando para nós a condição do nosso coração. E se o nosso coração não está com uma terra fértil, nós precisamos colocar diante do Senhor e pedir: Senhor, meu coração não está com uma terra fértil. Meu coração não está com uma terra boa. Eu peço, Senhor, você orar, Espírito Santo, me ajude. Às vezes é falta de perdão, sabe? Na verdade, muitas vezes é falta de perdão para você, para outras pessoas. Às vezes você liberou perdão para alguém, mas você não se perdoou pelo pecado que você cometeu. E Deus te perdoou. Se você entende e conhece o perdão de Deus, Ele te perdoa, irmão. Mas às vezes, por conta da acusação, da culpa, seu coração está ali. Você não consegue liberar perdão sobre você mesmo. Percebe? E aí o coração está
Está ruim. A terra está ruim. Está muito ruim. Mas vamos lá. A diferença é que alguns estão aproveitando o que Deus está fazendo, estão tendo a capacidade de absorver a água da chuva, mas enquanto outros estão desperdiçando. Eu lembro quando o Senhor ministrou no meu coração uma palavra, há 7 anos atrás, dizendo o seguinte, que o maior desperdício de uma geração é desperdiçar o derramar do Espírito Santo. Porque a água representa a vida, e onde tem água tem vida. O que os cientistas estão querendo descobrir nos outros planetas? Água. Se não tiver água, o primeiro elemento que eles precisam ter é água. Se não tiver água, a gente não tem o que fazer aqui. Por que eles não voltaram para a Lua? Vão voltar agora, Diego. Né? Em nome de Jesus. Cara, eu amo a NASA, eu amo a Lua. Né? Mas quando eles foram pela primeira vez, não tinha água. Então eles falaram, né, já descobrimos a Lua, já sabemos como é que é, então não faz mais sentido a gente voltar aqui, porque é muito dinheiro. Né? Então, só que agora eles querem estabelecer uma base lá na Lua para ir para Marte, porque segundo as sondas lá, estão tentando descobrir água em Marte. Meu Deus, daqui a um tempo vai ter viagem interespacial, né? Para esses lugares. Tem que ter água, se não tiver água, não adianta. Você precisa de água para escovar os dentes, para tomar banho, para jogar lá na descarga. Né? Perguntaram para a gente na hora da mudança, pastor, o que você prefere ficar sem? Não é nem ficar com, né? Ficar sem. Sem água ou sem energia? Eu falei, sem água, meu. Ou melhor, eu prefiro ficar sem energia do que ficar sem água. Porque ficar sem água, você não lava a louça, você não limpa a casa, né? Tudo sujo, não faz comida, não dá para você fazer nada. Agora, sem energia, a gente acende uma vela, pega a luz do dia, né? Aproveita ali e tal, mas ficar sem água não dá, irmão. Então você percebe que a água, ela é vida. Fala para a pessoa do teu lado, água é vida. A terra boa que recebe a bênção da parte de Deus, irmãos, ela produz fruto. Ela tem a capacidade de absorver a água da chuva. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de planta, eu aprendi a gostar de planta através da minha mãe. E a gente sempre olha o primeiro elemento, que é a terra. Porque a água, você pode usar até a água da torneira, irmão. Ela vai dar certo, porque é água. O elemento H2O é água. Mas existe aquelas terras duras. Já viu terra dura? Você fala, é improdutiva. Se você colocar ali uma semente, não adianta. Não vai, porque ela não tem nutriente. Você precisa ir lá naqueles negócio de jardinagem, comprar terra boa. Que a terra, ela tem nutriente. Ela tem elementos ali, fósforo, tem hidrogênio, tem elementos que ajudarão ali na germinação daquela semente. Então, se você jogar uma água sobre uma terra dura, sabe o que vai acontecer? Já fizeram esse teste? Simplesmente a terra vai jogar fora, ela não vai absorver. Por quê? Está dura. Você bate, está dura. Assim está o coração de pessoas. Tem terra. Tem terra, mas você lança a semente, bate e volta. Sabe quando você joga algo no chão, em algo duro, né? Bate e volta. Não penetra. Agora, quando você lança uma semente numa terra fofa, uma terra fértil, simples, você só jogar a semente e a aguinha ali todo dia, uma vez por dia, aos pouquinhos vai germinando, a ponto de tornar uma grande árvore frutífera. Eu em casa, eu tinha plantação de vários temperos. Tentei fazer uma plantação de tomate, chegou a dar uns tomates, mas né, tinha que ter um espaço maior. Né? Acho que eu vou morar numa fazenda, né? Plantar uma igreja lá no Embu das Artes, tem bastante terreno, né? Tem bastante terreno, dá para fazer bastante plantação ali. Glória a Deus. Então, o que eu aprendi com isso, irmão? Que não basta nós sermos o templo do Espírito Santo. Lembra que a palavra de Deus diz, vocês são templos do Espírito. Ok, maravilha, isso é muito bom. Mas não é só isso. Não basta nós sermos apenas o templo do Espírito Santo. Nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo, interagir, ter comunhão com o Espírito Santo. É por isso que muitas pessoas estão produzindo frutos e outras não. Ela entende, eu sou o templo. Mas não é para você ser apenas o templo do Espírito, mas é para você se relacionar com o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo foi derramado sobre você, irmão, ele não se retira de você.
No Antigo Testamento, era diferente a movimentação do Espírito. Se você cometesse um pecado como Saul cometeu, simplesmente Deus retirava do Espírito dele sobre você. E aí o que acontecia com Saul? Ele era atormentado. Atormentado, tinha que pedir para Davi ficar tocando a harpa e expulsar os demônios da vida dele. O cara estava atazanado na mente, a mente perturbada. Ele precisava de alguém ali para sempre ministrar ele, para que a mente dele ficasse sã em Deus. Mas quando Davi não tocava, o que acontecia? Ele desejava a morte de Davi. Porque a mente, a vida não tinha mais o Espírito. Só que no Novo Testamento, quando o Espírito Santo é derramado sobre nós, ele não sai de nós quando a gente peca. Porque a nossa natureza não é mais de um pecador. Aqueles que estão em Cristo se tornaram uma nova criatura. Eles são filhos de Deus que cometem pecado. Porque aquele que fala que não comete pecado já está pecando contra o Senhor. Então, a gente precisa entender esse ponto. Nós somos filhos de Deus. Se você crê, se você entende que você está nos caminhos do Senhor, o Espírito Santo foi derramado sobre você. O que precisa? Cultivar o Espírito dentro de você. Como? Se relacionando. Ah, pastor, me explica na prática. Orando, meditando na palavra. Tem uma música de criança que fala: aquele que não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer. Né? Quem foi que respondeu essa aí? Olha aí. Musiquinha, né? Na escola bíblica dominical das crianças. Aquele que não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer. Porque quando nós oramos, nós meditamos, nós estamos em comunhão com o corpo, o que está acontecendo? Está regando aquela semente. Está gerando o que? Vida. E ela vai crescer. Qual o objetivo que Jesus fala? Que como nós conhecemos a vida de uma pessoa? Pela árvore? Não. Pelos frutos. Pelos frutos conhecereis a árvore. E quais frutos você tem gerado? Porque às vezes a gente pega uma pessoa que está dando muito resultado, né? Meu Deus, cara, aquela pessoa está fazendo muita coisa, está prosperando, que não sei o que e tal. Eu estava assistindo um podcast, irmão, que eu olhava assim, eu não sou de ficar julgando pela aparência física, mas eu olhei assim na pessoa, pela forma como ela falava, eu percebia muita soberba. É uma pessoa muito famosa aí, né, ganhando milhões. O cara falando assim, não, que eu ganhei 50 milhões. Mas o jeito de falar era uma pessoa muito autossuficiente. Você via, cara, não tem Cristo. Tem muito dinheiro, mas não tem vida. Não tem vida dela, não tem fruto. Tem fruto, mas fruto de resultado. Que fruto e resultado são duas coisas diferentes. Você pode até ter resultado e não ter fruto. Você pode ter até alcançado um sucesso através dos processos, alcançado um resultado, mas não teve fruto. O que é o fruto? Fruto de transformação de vida. Fruto de arrependimento. Como João Batista fala, produzam frutos de arrependimento. São frutos, que tipo de fruto, irmão? E nós podemos dar diversos frutos, porque se você planta uma semente de maçã, obviamente vai nascer o quê? Uma macieira, que vai dar maçãs. Se você planta uma semente de uma fruta, que eu gosto particularmente, pera. Se você planta uma semente de pera, vai dar fruto de pera. Você vai dar fruto de acordo com a sua espécie. Então, que tipo de fruto nós estamos gerando? Então, o que o Senhor ministra em nosso coração aqui nesta noite, é para nós sairmos com a mentalidade aqui, irmãos. Ah, pastor, eu entendi que eu não sou apenas o templo do Espírito. Pastor, eu entendi que eu preciso me relacionar com o Espírito Santo. Eu preciso interagir com o Espírito Santo. Eu preciso ter comunhão com o Espírito Santo. E a palavra comunhão, em grego, significa koinonia. Sabe o que significa? Estar junto, perto. Nós só conseguimos gerar intimidade através de comunhão. Comunhão. No domingo passado, não sei se foi nesse domingo, alguns domingos passados, falamos que Lázaro, ele não era apóstolo de Jesus, mas ele era um amigo de Jesus, porque Deus está mais interessado em comunhão do que em posição. Quem lembra disso? Nós falamos sobre isso. Para finalizar aqui, irmãos, eu quero que vocês abram comigo, lá em Atos, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 15 até o 16. Atos 9, versículo 15 ao 16. A palavra de Deus diz: mas o Senhor disse a Ananias:
Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Irmãos, aqui nós vemos que Ananias, ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu a voz do Espírito Santo depois que Paulo caiu por terra. Lembram disso? Paulo caiu por terra a caminho de Damasco, e Jesus falou com ele e com um discípulo chamado Ananias. Olha só, irmãos, o que acontece quando nós temos comunhão com o Espírito Santo? Nós ouvimos a voz do Espírito. Então Ananias ouviu a voz do Espírito Santo porque ele era um homem que tinha comunhão. Lembra que o pastor Nico perguntou aqui, a gente tem provocado isso, irmãos. A nossa semana são semanas de testemunhos de sobrenatural de Deus. Não é possível que algo não tenha acontecido contigo, que se nada tenha acontecido contigo, é porque nós não estamos ouvindo a voz de Deus. E por que nós não estamos ouvindo a voz de Deus? Porque nós não estamos em comunhão com Ele. Fica, por exemplo, um cônjuge sem falar com a sua esposa durante uma semana. Não é horrível? Agora imagina nós ficarmos uma semana sem ouvir a voz do Espírito. Nós não sabemos como o Espírito Santo está se movendo. Nós, se trazer para um âmbito familiar, eu não sei o que está acontecendo na vida da minha esposa, eu não sei o que está acontecendo na vida dos meus filhos, se eu não perguntar para ele, se eu não conversar com ele, se eu não interagir com ele. Imagina que incoerente seria eu buscar os meus filhos na escola e não conversar com eles no carro e nem conversar com eles em casa. Eu não sei o que está acontecendo. É assim que na verdade está acontecendo na sociedade. Os pais estão sendo pegos de surpresa. Eu não sabia que meu filho estava entrando em sites errados. Por quê? Não tem diálogo, não tem conversa. Porque dá um aparelho de celular para uma criança e como sinal assim, faz aí porque eu estou ocupado. Vai se entretendo aí. Mas não sabe o que os filhos estão consumindo. Não sabe o que os filhos estão vendo. Por quê? Não tem conversa. Não tem diálogo. Imagina que incoerente eu passar uma semana sem falar com minha esposa. Todos os dias eu falo com ela. Mesmo que se eu viajar, eu sempre ligo para ela. Robson, você acabou de falar comigo. Mas eu queria só ligar para perguntar se você está bem. Sabe? Para ter conversa. Ter diálogo, saber o que está acontecendo no coração ou orar pela pessoa. Você percebe a importância da comunhão com o Espírito? Irmãos, quem não quer ser uma pessoa como Ananias aqui? Ouviu o próprio Espírito Santo dizendo, vá, este homem é meu instrumento. Ele nem conhecia Paulo ainda. Mas o Espírito Santo já tinha revelado para ele, olha, tem um homem que eu chamei para ser o meu instrumento. Ele foi perseguidor da igreja, não tenha medo, porque Deus fala isso, não tenha medo, porque eu escolhi ele para ser pregador aos gentios. Imagina, Ananias, já sabendo da fama de Paulo, ele fala assim, mas Senhor, esse homem, ele veio com carta dos líderes religiosos, para prender os teus seguidores. E aí, Jesus fala com ele, mas ele é meu escolhido, fica de boa. Você vai orar por ele. Ele está cego, faz 3 dias que ele não enxerga. E você vai orar por ele. E você vai orar para que o Espírito Santo seja derramado sobre ele. Porque ele teve um encontro comigo. Ou seja, ele não estava convencido, se converteu a caminho de Damasco. E aí ele não tinha ainda o Espírito Santo ali, batismo do Espírito Santo. A ponto de Ananias falar assim, vá lá, impõe as mãos sobre ele, que ele vai receber o batismo do Espírito Santo. Imagina a sensibilidade, irmão. Ananias é um grande exemplo para mim e para você. O que é ter relacionamento com o Espírito Santo, comunhão com o Espírito Santo. Ouvir, cara, como é poderoso você acordar de manhã e ouvir Deus falando com você sobre como vai ser seu dia. Nem aconteceu, mas Ele já fala como é que vai ser seu dia. Ou seja, você nem sabe como vai ser o seu amanhã e Ele já sabe. E Ele mostrar para você, olha, eu quero que você faz isso, aquilo outro, vai acontecer isso, então se guarda, vem por aqui, vai por ali. Ele é o que? A Bíblia chama ele do quê? De conselheiro. Conselheiro, meu irmão. Não existe um conselheiro tão mais importante na nossa vida, mais importante do que o teu próprio pastor aqui da comunidade, do que o Espírito Santo. Não estou dizendo que não é para você se aconselhar comigo, pode se aconselhar, o Espírito Santo vai me usar.
mas tem algo mais poderoso do que o próprio Espírito Santo falar com você de manhã, todo dia, até o seu dormir? Isso é presença constante com o Espírito Santo. Então nós ficamos impressionados com o livro de Atos, com algo que desperta a nossa atenção. Nós começamos a notar o quanto os apóstolos eles foram tremendamente usados pelo Senhor, porque eles chegou a um ponto, irmãos do céu, olha só, vai lá comigo, avança mais comigo, Atos 16, versículo 6. Agora nós vamos ver Paulo aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo. Olha que poderoso isso. Atos capítulo 16, nós vamos ler do versículo 6 ao 10 e assim nós finalizamos. Atos 16, verso 6 ao 10. Quem achou, diga amém. Diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos, por quem? Impedidos pelos romanos? Impedidos pelos judeus? Impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Irmão do céu, o Espírito Santo proibindo ele de pregar a palavra. O Jesus não havia dito: vão, preguem o evangelho e façam discípulos? Agora nós vemos o Espírito Santo proibindo, Diego, Paulo de pregar a palavra. Onde? Na Ásia. Versículo 7, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu de novo. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite Paulo teve o quê? Uma visão, no qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve a visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Olha que poderoso, irmãos. Eles discerniram que o Espírito Santo estava proibindo de pregar a palavra na Ásia. Olha a importância da comunhão com o Espírito Santo. Porque tu acha que o Espírito Santo aprova tudo que você faz e você fala? Não, o Espírito Santo... Gente, no nosso meio evangélico, o que mais tem? O Espírito Santo me disse, o Espírito Santo falou. Não, o Espírito Santo Aí você vai ouvindo, você já conhece o contexto da pessoa, e ela usa o nome do Espírito Santo para afirmar o que ela quer fazer. Como se eu estou ouvindo o Espírito Santo. Mas você conhece o histórico da pessoa. Vocês estão aqui comigo? Você conhece o histórico da pessoa. Aí ela chega e fala: o Espírito Santo me disse. Opa, agora o Espírito Santo está falando com você? Não falou a sua vida inteira. Agora do nada o Espírito Santo está falando com você. Você acha que é assim? Então nós aprendemos aqui, queridos, que Paulo, ele discerniu que o Espírito Santo de fato estava impedindo ele de pregar a palavra na Ásia. Presta atenção, isso aqui é importante. O que Jesus havia dito em Mateus 26, 18, 19? Ide, portanto, pregai o Evangelho, fazer discípulos em todas as nações. O que ele queria fazer? Pregar o Evangelho e fazer discípulos em todas as nações. E nesse caso na Ásia. Pela segunda vez, é tipo assim: não deu certo por aqui, então eu vou por um outro lado. O Espírito Santo fechou uma porta aqui, então não era de Deus. Então eu vou pela outra porta. Aí ele vai pela outra porta. Chegando na outra porta, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo o impediu. Nessa hora, o que você faz? Caraca, peraí, Deus, você não falou através de Jesus para pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações? Eu estou querendo pregar o Evangelho e fazer discípulos? Me explica isso. Agora o Espírito Santo está impedindo. Peraí, Jesus e Espírito Santo, senta aqui. Vocês estão entrando em conflito. Peraí, Jesus, você está falando para pregar o Evangelho e fazer discípulos, não é? Mas o Espírito Santo está impedindo Jesus, a palavra de Jesus, está impedindo aquilo que Jesus me pediu para fazer. Que negócio é esse? Me explica. Irmãos, isso aqui é muito poderoso. Isso aqui foi uma chave muito forte na minha vida. Não basta você ser o templo do Espírito. Você precisa interagir com o Espírito para ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando para você naquele momento. Lembra quando Deus fala para Moisés: diga para a rocha, para que ela dê água. O que ele faz? Ele bate. Por quê? Olha o estado do coração da terra. Com mágoa, com raiva, rancor. E aí o que ele faz? Bate, ele desobedece a Deus. Presta atenção. Deus havia dito: apenas diga para a rocha que ela dê água. E ele simplesmente, pelo coração estar muito raivoso, ele bate. Presta atenção que você não pode ser definido pelo que você sente.
A tua história não pode ser definida pelo que você está sentindo no momento. Muitas vezes o que você está sentindo no momento não é o que Deus quer que você faça. Deixa a poeira baixar, acalma o coração, vai orar. Deus, acalma o meu coração, porque eu não estou em condições de tomar uma decisão importante. Porque se você toma decisões importantes em cima de um problema, você terá grandes problemas, porque um abismo chama outro abismo. Você quer resolver um problema com outro problema, vai dar problema. E aí Deus, ele bate, Deus fala assim, por conta dessa tua desobediência, ele ouviu a voz de Deus, sim ou não? Ouviu. Mas por conta do sentimento, ele não obedece de maneira correta. Sabe o que Deus fala para ele? Por conta disso, você não entrará na terra prometida. E ele, meu Deus, não vou entrar na terra prometida. Mas ele continua a liderar. Só que ele aprendeu a lição. Só que agora Deus fala assim para ele, bata na rocha. Depois lê lá, Êxodos. Deus fala para ele bater na rocha. Opa, peraí Deus. Primeiro você fala para dizer. Agora você está dizendo para bater? Sim. Porque aquilo que você ouviu de Deus ontem te trouxe onde você está hoje. Mas às vezes Deus está te falando outra coisa para levar você aonde Ele quer que você chegue. Por isso que precisa do quê? Do discernimento do Espírito. Aqui nós vemos na vida de Paulo acontecendo algo quase semelhante. Paulo, ele olha e fala, peraí, Jesus havia dito, prega o Evangelho e faça um discípulo. Agora o Espírito Santo está dizendo, estou te proibindo de pregar o Evangelho na Ásia. Sabe o que ele faz? Ele para tudo o que ele está fazendo. Ele não fica insistindo, dando um murro em ponta de faca. Vocês estão aqui comigo? Ele não fica insistindo em algo errado. Não era errado ele pregar o Evangelho, mas não era o que Deus queria para ele naquele momento. Deus não queria que o Evangelho fosse pregado na Ásia naquele momento. Sabe o que ele faz? Ele para e ele vai orar. E na oração o texto diz, vai lá comigo, no versículo 9, olha lá. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Durante a noite, provavelmente ele estava orando. Ele teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia. Macedônia é a região da Europa. É bem ali na entrada da Europa. Não é a Ásia. A Ásia é para a direita, Macedônia é para a esquerda. Então ele teve uma visão de um homem ali, dizendo, passe para Macedônia e ajude-nos. Versículo 10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para Macedônia, e não para a Ásia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Irmãos, querido, o objetivo do Espírito Santo em nossa comunidade Reino, você que é família Reino, é você aprender a ter relacionamento com o Espírito Santo. Quando você tem relacionamento com o Espírito Santo, você tem uma visão clara de onde Deus quer te levar. Às vezes você está vindo para um lado, a porta está fechada, você está indo para o outro, a porta está fechada, aí você se depara e fala, pô, Deus não está comigo. E agora? Para, ora. Se você não conseguir discernir, chama alguém maduro na fé para orar junto com você. E vai discernir aquela direção naquele momento que Deus tem para a tua vida. Sabe o que acontece? Quando eles vão para Macedônia, eles pregam o Evangelho na Macedônia, pessoas se convertem. Lá no versículo mais à frente, capítulo, se não me engano, 19, não precisa abrir, fala que Paulo ele chega na cidade, na Ásia, presta atenção. Depois de um tempo ele voltou para a Ásia e as portas estavam abertas na Ásia. Ele chega na Ásia, pergunta para os cabras lá, ei, vocês conhecem o Espírito Santo, derramar do Espírito Santo? Espírito Santo? Que isso, cara, de comer? Nunca sequer ouvimos falar do Espírito Santo, a não ser do batismo de João Batista. Vocês lembram disso? Quem lembra dessa passagem? Conhecemos o batismo de João Batista. Aí sabe o que Paulo faz? Vem cá vocês, a Bíblia diz que eram 12 homens. 12 homens. Aí ele chama os 12, impõe as mãos sobre aqueles 12. E sabe o que acontece com aqueles homens? Eles são cheios do Espírito Santo. Sabe o que os versículos seguintes vão dizer? Que toda a Ásia ouviu falar de Jesus. Toda a Ásia ouviu falar de Jesus. Por conta de um homem que sabia ouvir a voz de Deus. Porque ele tinha relacionamento. O Espírito Santo sabia quem ele era. É isso que o Espírito Santo que Deus está querendo fazer comigo e na sua vida, irmão. Te levar a esse lugar de comunhão, dizendo, ei, eu tenho coisas infindáveis para te revelar, cara. Mas eu só revelo os meus segredos aos meus amigos.
Eu não revelo os meus segredos àqueles apenas que servem, mas eu revelo os meus segredos aos amigos. Lembra que Jesus fala? Eu não chamo mais vocês de servos, mas de amigos. Porque aos amigos eu vos darei a conhecer o que eu ouvi do meu Pai. Porque o servo só faz o que o seu Senhor pede para ele fazer. Servir é bom, irmão, sim ou não? É maravilhoso, faz parte da nossa natureza. Só que Jesus está nos dando o quê? Uma promoção, dizendo, olha, servir é bom, mas eu tenho algo muito melhor. Você quer ser meu amigo? Mas você precisa ter comunhão comigo, cara. Porque se você não for amigo, eu não posso compartilhar segredo com você. Sabe o que acontece com a geração de hoje? Compartilha segredos com quem não deve compartilhar segredo. Coloca nas redes sociais os segredos dela. Os sonhos dela nas redes sociais. Segredos nós compartilhamos com amigos. E amigos estão próximos. Estão juntos. Então, tem amigos, e principalmente, Jesus quer ser teu amigo. Sabe por que você não está ouvindo muito a voz de Deus? Porque Jesus fala assim, olha, eu quero revelar para você, mas você não conversa comigo. Como que eu vou compartilhar sonhos com você se você não tem intimidade comigo? Por exemplo, alguém é sócio de empresa aqui? Se você for sócio de uma pessoa que não, se você não tem confiança, você está lascado. Ainda mais de familiar, né? Quem foi sócio de familiar, cara, de empresa, perdeu a empresa e perdeu o familiar. Muitas vezes. Dá muita briga. Por quê? Não é amigo, não tem confiança, é só um parceiro de negócio, mas não tem amizade. E sócio de empresa é igual casamento, cara. Você tem que casar com a pessoa certa, que senão vai ter problemas. Então, o Espírito Santo está nos levando a esse lugar, irmãos. Lugar de comunhão, lugar, e poucas pessoas querem. As pessoas querem o quê? Experiências. As pessoas querem ouvir uma palavra abençoada e sair do culto abençoado, mas não quer ter comunhão. Ela ouve a palavra de Deus no domingo, mas fica com fome na segunda, na terça, na quarta. Aí ela chega na igreja no domingo morrendo de fome, né? Se arrastando ali. Meu Deus, eu estou uma semana sem comer. Me dá um pão. E ela fica pedindo um pão. Quer consumir o pão, mas sabe qual é o objetivo? Jesus não quer que você seja um mendigo. Jesus quer que você seja um filho. Porque mendigo, ele fica mendigando pão. Mas filho não. Filho ele já está na mesa, irmão. Pode sentar, é seu. E outra, ele não vem para consumir a palavra. Ele vem para compartilhar a palavra que ele já carrega da casa dele. É o que a gente tem falado muito, né? Na ceia. Irmão, se você não viu uma ceia da nossa comunidade, vocês que não presenciaram a ceia que nós fazemos, não é só pão e vinho não, tá? É refeição. É refeição. A gente busca ter essa comunhão. Ser intencional nessa comunhão. Então, o Espírito Santo está te levando a esse lugar, está falando no seu coração, eu tenho certeza disso. Se você quer viver algo sobrenatural da parte do Senhor, a partir de hoje, você precisa colocar agora no teu coração essa semente, dizendo, Senhor, eu não quero ser apenas o templo, eu quero ter comunhão contigo. Eu quero ser teu amigo. Mas sai daqui com essa convicção, irmão. Não quero que você saia daqui convencido. Eu quero que você saia daqui convertido mesmo, que essa palavra de fato ela foi semeada no teu coração e que você vai regar todos os dias na tua jornada. Amém? Agradecemos você por ouvir mais uma mensagem da Reino Church. Para conhecer mais sobre nós ou contribuir para que mais pessoas sejam alcançadas, clique no link que está na descrição desse podcast.